Olá, meus queridos. Neste vídeo, iremos estudar as questões relacionadas ao primeiro caderno de atividades do quarto bimestre, que tem como tema o clima, a vegetação e as paisagens. Vocês vão encontrar este assunto no capítulo 5 do livro de vocês, a partir da página 138. Apresentando para vocês a atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra e a maior parte das formas de vida na Terra, ela necessita dessa camada para sobreviver. Sem a atmosfera, provavelmente não existiria vida no nosso planeta. Ela é composta de vários gases, porém o nitrogênio e o oxigênio são os seus principais componentes. Ela está dividida em 5 camadas. A primeira é a troposfera, que está a 15 km de altitude, e nessa camada encontra-se praticamente todo o vapor de água da atmosfera, e também nela ocorre a dinâmica da maior parte dos fenômenos atmosféricos que caracterizam o clima, como os ventos, as massas de ar e as nuvens. Lá no caderno de questões, fala sobre os fatores que influenciam a temperatura. Com certeza vocês já observaram que existem lugares na Terra em que as temperaturas são mais elevadas, outros lugares apresentam temperaturas mais amenas. Então, eu quero saber quais são os fatores que influenciam nessa variação de temperatura. Então, vamos conhecê-lo. Primeiro é a radiação solar. A radiação solar, ela se refere à quantidade de energia solar que a superfície absorve. Então, quanto mais radiação solar for recebido pela superfície, maior será a temperatura. E as localidades onde essa radiação solar ela é menos intensa, as temperaturas serão amenas. Outro fator que influencia bastante na temperatura é a altitude. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menor a temperatura do ar. Então, as localidades que estão em lugares mais altos, tipo o vulcão Kilimanjaro, né, que está a uma altitude de 5.895 metros, embora, né, estando localizado na África, que é um continente que nós conhecemos com temperaturas bem elevadas, lá no topo desse vulcão a gente pode observar que as temperaturas são mais baixas, isso porque ele está a uma altitude bem elevada. Outro fator que influencia bastante são as latitudes, tá? A latitude, ela se refere à questão do formato do nosso planeta. Como ele é esférico, então existem lugares em que o Sol ele vai incidir com maior intensidade. As localidades próximas à linha do Equador, por exemplo, vão apresentar temperaturas bem elevadas. Isso porque essas localidades estão recebendo maior quantidade de luz e calor do Sol. As localidades mais afastadas, por exemplo, os polos, elas estão recebendo menos quantidade de luz e calor do Sol e por isso vão apresentar temperaturas amenas. Mais um fator que contribui para essa variação de temperatura é a continentalidade. A continentalidade se refere às áreas mais afastadas das grandes massas de água, ou seja, as localidades que estão nos continentes.
Nesses locais, a temperatura do ar se aquece e se resfria mais rapidamente. Então, nessas áreas vai ocorrer uma maior variação de temperatura. E mais um fator que contribui é a maritimidade. A maritimidade, ela ocorre em áreas próximas aos mares e oceanos. Nessas áreas, as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente. E então, as variações de temperaturas elas vão ser menores. Outra questão lá no caderninho de vocês é referente às massas de ar. O que são massas de ar? Elas são grandes porções de ar que apresentam características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Aí tem uma fotinha, né, de como seria essas massas de ar. Geralmente, essas massas de ar, elas têm características de acordo com os lugares onde elas são formadas. Por exemplo, elas apresentam características quentes ou frias, secas ou úmidas. Se ela se originar no oceano, por exemplo, ela vai apresentar uma característica, uma massa de ar fria ou úmida. As que são geradas no continente geralmente apresentam características de ar quente e seco. Então, essas massas de ar, elas interagem com os elementos atmosféricos dos locais por onde elas passam, ou seja, elas vão adquirindo também características desses lugares por onde elas passam. E aí, elas atuam de forma que elas vão mudar, né, o tempo atmosférico da localidade por onde elas passam. Quando ocorre um encontro entre duas massas de ar com características diferentes, é conhecidas por frente, né? Então, de acordo com o tipo de massa de ar, existe uma frente específica. Com certeza vocês já devem ter visto na previsão do tempo falando sobre frente fria ou frente quente. Então, a frente quente, ela forma-se quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio. E a frente fria, ela forma-se quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente. Essas massas de ar, quando elas chegam em um lugar, elas causam intensas transformações nas condições meteorológicas, como eu falei para vocês. Caso esse lugar esteja atuando uma massa de ar com características diferentes do que a que está chegando. Então, uma frente fria, por exemplo, quando chegar em uma região onde há uma massa de ar quente, provoca o aumento de ventos, a ocorrência de chuvas e seguidos sempre a queda de temperatura ou a diminuição da frequência de chuvas. Mais uma questão que tem no caderninho de vocês é para vocês explicarem a diferença entre tempo atmosférico e clima. Vamos lá. O tempo, ele trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Vocês já devem ter percebido que acontecem variações durante um dia, durante uma semana, durante um mês da qualidade do tempo. Por exemplo, durante um dia pode acontecer de amanhecer nublado ou chovendo, e à tarde essas nuvens vão dissipar e vai fazer um sol, né, bem quente.
Essas características referentes ao tempo, né? É a condição atmosférica em um determinado momento. Já o clima, ele é observado o comportamento atmosférico durante um longo período. É o que nós chamamos de verão, inverno, né? Para determinar o clima de uma localidade, é necessário um longo período de observação, que vai em média 30 anos.